Imagine só, Rio de Janeiro, no bairro vibrante da Lapa, uma voz inconfundível e um teste na Rádio Guanabara. Essa experiência não apenas moldou o futuro, mas também deu o pontapé inicial para a carreira espetacular de um homem que se tornou um ícone brasileiro. Vamos juntos descobrir como um ex-camelô construiu uma rede de televisão que é conhecida mundialmente e até mesmo quase entrou para a presidência, e de quebra transformou toda a maneira de se fazer marketing no Brasil para sempre. Seu nome? Talvez você reconheça: Silvio Santos. A origem da família Abravanel vem muito antes de Silvio. Vindo de um berço judaico, durante os séculos XV e XVI, Isaac Abravanel, que é descendente direto de Silvio Santos, cuidava das finanças de Portugal e Espanha. Ele era uma figura muito importante para os reinos, inclusive ajudou diretamente na questão financeira para a viagem de Cristóvão Colombo para a América. Por isso, foi nomeado pela realeza como Dom Isaac Abravanel. Mas não se engane, essa importância toda não valeu de nada assim que Isaac Abravanel saiu da Espanha e foi para a Grécia junto com o povo judaico. Até porque a importância de títulos dados pela família real foi se perdendo com o passar do tempo no Brasil. Cenoura Abravanel nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, na charmosa rua Bem-TV, próximo ao famoso Arco da Lapa, no Rio de Janeiro. No início da carreira, durante o retorno do Brasil à democracia, Silvio vendia capas para títulos de eleitor e canetas nas ruas, pois a demanda era muito alta. Sonhando com um futuro diferente, ele economizou boa parte das vendas com seu irmão para estudar em uma escola técnica. Mas como um vendedor ambulante se transformou em um grande empresário conhecido mundialmente? Bem, essa pergunta nos leva a um capítulo muito interessante nessa história. Aos 14 anos, enquanto trabalhava na Lapa como vendedor ambulante, Silvio foi pego por um diretor de fiscalização. Nesse dia, perdeu seus produtos, mas ganhou uma oportunidade única de mostrar o seu talento para as demais pessoas. Enquanto o diretor fiscal recolhia os produtos de Silvio, ele pôde ouvir a voz do pequeno empreendedor, e logo informou ele que estava acontecendo testes para locutor em uma rádio próxima. Sem seus produtos em mãos, Silvio Santos enxergou ali uma oportunidade de tentar algo novo. Animado com a possibilidade, Silvio foi até a rádio, onde concorreu em meio a 300 candidatos por uma única vaga, e acabou sendo aprovado, conquistando assim o seu primeiro emprego formal como locutor de rádio. Mas se você acha que Silvio Santos sossegou após garantir o emprego como locutor, você está muito enganado. Ainda assim, ele decidiu conciliar os dois trabalhos. Mas foi questão de tempo até largar a rádio. Afinal, o trabalho como locutor não dava muito dinheiro, e ele conseguia fazer muito mais dinheiro trabalhando apenas como vendedor ambulante. Alguns anos depois, ele se alistou nas Forças Armadas. Nesse novo ambiente, ele não apenas assumiu o desafiador papel de paraquedista, uma posição que, convenhamos, exige muita coragem e disciplina, mas também descobriu e abraçou oportunidades únicas de locução. Essas experiências iniciais no Exército foram sem dúvida cruciais para moldar o futuro de Silvio Santos. Elas não apenas lhe deram uma base sólida em disciplina e determinação, mas também permitiram que ele descobrisse e cultivasse seu talento inato para a comunicação. Foi nesse ambiente desafiador e dinâmico que Silvio Santos começou a desenvolver habilidades que mais tarde o tornariam um ícone do mundo da comunicação e dos negócios. Em 1949, Silvio Santos, já adulto, deixou a venda ambulante para se dedicar à locução. Ele começou na Rádio Mauá, praticamente sem salário nenhum, mas logo seu talento em cativar o público foi reconhecido, abrindo caminho para oportunidades em outras rádios no Rio de Janeiro. Esses primeiros passos marcaram o início da sua carreira na comunicação. Demonstrando seu espírito empreendedor, Silvio aproveitou que pegava a barca todos os dias para atravessar a Baía de Guanabara e ali aproveitou a oportunidade para empreender. Ele começou a vender cervejas e refrigerantes aos passageiros, além de animar as viagens com um sistema de som onde faturava uma grana extra fazendo alguns anúncios. Buscando desafios maiores, Silvio foi convidado pelo diretor da Antártica para conhecer São Paulo e se mudou para lá nos anos 50. Ele trabalhou em vários lugares, incluindo em sorteios de prêmios, e conseguiu um papel como animador de caravana de artistas na TV.
Isso atraiu a atenção de Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, que o convidou para trabalhar em seu programa na Rádio Nacional. Durante esse período, Silvio também começou a administrar o Baú da Felicidade, um negócio de venda de presentes a prazo para o Natal. Mais tarde ele criou seu próprio programa na Rádio Nacional, Vamos Brincar de Forca, promovendo o Baú da Felicidade. Além do sucesso na rádio, Silvio Santos teve a ideia de anunciar o Baú da Felicidade em uma nova forma de entretenimento que havia chegado no Brasil: a televisão. Em 1960, Silvio decidiu comprar alguns horários na TV Paulista de São Paulo para promover a sua empresa. No início, seu programa se chamava Vamos Brincar de Forca, mas por conta do sucesso inesperado, ele acabou expandindo seus horários da emissora e logo estreou o programa Silvio Santos. 6 anos depois da sua estreia na televisão, seu nome já era conhecido em boa parte do país. Foi nessa época que a TV Paulista foi adquirida pela Rede Globo. Silvio até continuou na emissora por algum tempo, mas como seu nome estava crescendo e seu faturamento não parava de aumentar, ele pretendia comprar cada vez mais os horários da emissora. No entanto, a Globo não estava gostando nem um pouco da ideia. O programa Silvio Santos já tinha mais de 5 horas de duração, e seu nome fazia mais sucesso que a própria emissora. Logo, a decisão dos executivos da Rede Globo foi aumentar o valor do horário cada vez mais, impedindo que Silvio Santos ganhasse espaço na Rede Globo. Por isso, o apresentador decidiu não renovar o contrato com a emissora e resolveu colocar em prática uma ideia antiga, que ele já havia pensado por muito tempo: criar a sua própria rede de televisão. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim e eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Depois de uma longa jornada em 1981, ele obteve a permissão de operar a TVS em São Paulo. Assim surgiu o que é conhecido como SBT, que alcançava mais de 4.800 cidades no Brasil todo, refletindo o sucesso e a expansão da visão de Silvio. Hoje, aos 93 anos, Silvio Santos não apenas mantém a sua posição como uma figura central na gestão de seus negócios, mas também continua a ser um exemplo de força e perseverança. Apesar dos desafios, incluindo questões de saúde, ele demonstra uma resiliência notável, uma característica que tem sido uma constante em sua longa e bem-sucedida carreira. Sua jornada como empresário, apresentador e figura pública é mais do que uma história de sucesso. É um legado de dedicação incansável e influência profunda na mídia brasileira, que se estende por várias décadas. Silvio Santos não é apenas um nome familiar no Brasil. Ele é uma lenda viva, um ícone que revolucionou a indústria do entretenimento no país. Com a sua visão inovadora e carisma inigualável, ele transformou o SBT em uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, criando programas que se tornaram parte da cultura popular e do imaginário coletivo brasileiro. Ao olhar para trás e rever toda a sua história, Silvio Santos pode ter certeza que marcou gerações fazendo o seu melhor.